Olá, aqui é o pastor Josimar Rezende. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3. A tradição cristã nos diz que João Marcos escreveu este evangelho e provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito por este rapaz chamado João Marcos. A tradição cristã nos diz que ele foi companheiro de Paulo e Barnabé em uma viagem missionária, mas desistiu no meio do caminho e depois foi motivo de discórdia entre Paulo e Barnabé, mas ele conseguiu dar a volta por cima, ele conseguiu trabalhar com Barnabé, como auxiliar de Barnabé, e diz a tradição cristã também que durante o tempo em que esteve trabalhando ao lado de Pedro, o apóstolo de Jesus, Pedro teria ditado as palavras do Evangelho de Marcos e ele teria as escrito. E eu quero ler com você um texto de Marcos, capítulo 3, versículo 31, em que o Marcos narra um episódio da vida de Jesus. Jesus estava dentro de um ambiente, dentro de uma casa, e o capítulo 3, versículo 31, diz que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assustada ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou Jesus. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão e este é minha irmã. Esse texto de Jesus é um convite que ele nos faz a vivermos a vontade dele como irmãos, como corpo de Jesus. Me recordo de uma história muito interessante de um agricultor que no finalzinho da vida, nos seus últimos dias, ele pediu para que os seus 10 filhos cercassem a sua cama para que ele tivesse uma palavrinha com eles. E esse agricultor, então, ao ver os 10 filhos ao redor da sua cama, pegou um feixe de galhos que estava assim amarradinho, né? E botou na mão do seu filho mais forte, né? Aquele que era mais fortinho, e pediu para que o seu filho quebrasse aquele feixe de galhos amarrados. E então o filho mais forte tentou quebrar o feixe de galhos, não conseguiu. Um outro irmão tentou, não conseguiu. Uma irmã tentou, não conseguiu. Até que o pai, que estava na cama, disse assim: me dá aqui esse feixe de galhos e eu vou quebrar ele para vocês. E os filhos então falaram: o senhor não vai conseguir, papai, o senhor já está fraquinho. Se a gente não conseguiu, imagina o senhor. Mas ele falou: daqui para mim que eu resolvo esse negócio. E ele pegou então aquele feixe de galhos, desamarrou o feixe e foi quebrando um a um cada galho que estava no feixe. E no final então ele disse: viu só? Enquanto todos os galhos estavam amarrados no feixe, ninguém conseguiu quebrá-los. Mas quando cada galhinho desse daqui estava sozinho, era fácil quebrar qualquer um deles. E essa história me faz lembrar o convite que Jesus aqui diz aos seus discípulos, um convite à unidade, um convite à união. Quando Jesus diz: aqui estão os meus irmãos, aqui está os meus irmãos, aqueles que convivem comigo, Jesus está nos convidando a vivermos o seu evangelho como uma família global, como um corpo global. E esse é o grande desafio para os tempos de hoje. Essa palavra de Jesus nos convida a olharmos para a nossa vida e percebermos que nós não somos uma ilha, mas que nós precisamos uns dos outros. Eu queria nesse dia convidar você a agradecer a Deus pelos irmãos, pelos companheiros de caminhada que Deus tem colocado ao seu redor. E queria desafiar você a desenvolver ao longo da sua vida mais irmãos, mais irmãs, para que o reino de Deus na sua vida se torne um reino feito de amigos. Que Jesus abençoe a sua vida nesse dia.